Olá você, tudo bem? Eu sou o professor Edivaldo Júnior e quero te convidar para essa primeira aula do ano de 2021 sobre História, nono ano. Hoje a gente vai falar sobre o descritor EF 09HI01PE, tá ok? Que tem como abordagem o Iluminismo. Vamos entender toda a conjectura que formou esse pensamento que foi a base do século XVIII e XIX. Para a gente entender o Iluminismo, a gente tem que voltar um pouco no tempo e pensar o que aconteceu antes do Iluminismo. Antes do Iluminismo, vamos ter duas passagens históricas bastante interessantes. Uma chamada Renascimento, que é bem coladinha, e outra um pouco mais antiga, que ainda embarca um pouco do Renascimento, que se chama o Absolutismo, tá ok? Ou o Antigo Regime. Então, para a gente entender isso, a gente tem que começar a matar toda essa charada. Eu vou falar um pouquinho do que é o absolutismo. O absolutismo é aquele tempo em que o rei governava sem a opinião de ninguém. Ele era o soberano das suas ideias e ninguém o questionava. Você deve ter visto isso muito no oitavo ano. Falar sobre os reis, o rei da França, o rei da Prússia, que hoje é a Alemanha, não é? O rei de Portugal, o rei da Espanha. Exatamente esse rei aí que a gente está falando. Qualquer coisa, eu tenho uma videoaula disponível sobre esse período das monarquias que você pode revisar. Okay? E o que é o Renascimento? O Renascimento é um período de transição, é um pouco já da saída desse período, do período ainda medieval com a chegada do Iluminismo. É um período em que as pessoas vão começar a valorizar novamente o pensamento racional, vão beber da fonte grega, né? Vão beber da fonte romana e vão formar um pensamento racional moderno agora, tá ok? Então, sabendo disso, a gente vai começar a chegar no que seria o pensamento iluminista. O pensamento iluminista, ele vem questionar tudo isso que aconteceu anteriormente, ou seja, questionar o antigo regime. O antigo regime, ele valorizava questões de proteger o clero e os nobres. Os burgueses, por sua vez, são aqueles que estão no momento em ascensão. Eles são completamente marginalizados, ou seja, tem que sustentar essas outras categorias. A gente dividia essa classificação de pessoas em primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza e terceiro estado, a burguesia. Então, o terceiro estado era aquele que mantinha todos os outros estados, ou seja, carregava nas costas. Então vai ser a partir desse sofrimento proporcionado aos burgueses que os pensamentos filosóficos vão girar em novos horizontes, que vão acabar com o fim da monarquia futuramente. Então o iluminismo, ele era contrário a alguns pensamentos da igreja, não é? Os iluministas por si só, eles vão começar a pensar em uma religião em que não se tenha dogmas, que não se tenha rituais e que se tenha apenas um sentimento que leve eles a Deus. Então eles não vão ser ateus, tá ok? Eles vão ter uma religião meio que puxando para a razão, se é que dá para entender dessa forma aí, mas com um pouquinho mais à frente a gente vai começar a entender melhor essa situação. Como você está vendo, esses dois momentos vividos pela humanidade, chamados de absolutismo e renascimento, eles que vão ser os antecedentes do iluminismo. Então, assim, se eu for pensar nos principais responsáveis pela causa do iluminismo, eu penso neles dois. Os últimos renascentistas, aqueles homens que estavam com essa conjuntura de ideia, eles vão ser muito presentes nas suas ideias. A gente pode considerar eles como pessoas de transição para o iluminismo. Quem são? Renan Descartes, Isaac Newton e John Locke. Esses três pensaram de forma brilhante que vão dar margem à base do iluminismo. Vamos pensar em Descartes. Descartes é aquele que pensava que a dúvida, não é? Ele, através da dúvida metodóica, você chegava a uma verdade. Renan Descartes. O Isaac Newton, ele não era bem um filósofo em si. Ele era matemático, era músico, ele tinha várias outras atribuições. Mas o pensamento dele se enquadrou muito com o pensamento dos primeiros iluministas. Ele pensava da seguinte forma: Deus criou o mundo, não é, como uma máquina.
Depois de criada, ninguém mais poderia controlá-la. Ela era regida por leis próprias. Então Deus cria o mundo e depois de criar, essa máquina, ela é autossuficiente, ela mesma tem suas próprias leis que fazem com que ela se desenvolva e siga adiante. Esse é um pensamento de Isaac Newton. Agora vamos para o pai do iluminismo, aquele que é o fundamento para o pensamento do liberalismo, que é o John Locke. O John Locke, ele acreditava no seguinte pensamento: todo homem tem que ter liberdade e igualdade. Agora, o que é interessante de John Locke é porque ele ainda via na monarquia uma forma de governo. Para John Locke, o monarca ele tinha que ficar, só que ele tinha que respeitar uma Constituição. Dentro dessa Constituição, ele tinha que dar direito a seus cidadãos. Que direitos eram esses? Direito à vida, direito à liberdade e direito à propriedade, que é um pensamento altamente liberal, tá ok? Seu pensamento vai influenciar na independência dos Estados Unidos, do outro lado do oceano. Não é? A gente sabe que os Estados Unidos fica na América do Norte e ele era um inglês que fica situado na Inglaterra. Sendo assim, agora a gente vai começar a entender as forças que geraram o iluminismo no século XVIII. Tá, okay? São algumas forças que fizeram com que o iluminismo se alastrasse realmente no pensamento de alguns filósofos. A gente vai falar nome agora de filósofos que realmente participaram do iluminismo, não aqueles que a gente citou anteriormente que foram um pensamento ainda transitório, tá ok? Primeiro vamos às forças. Vamos pensar primeiro na decadência do mercantilismo, aquela prática de acúmulo de riqueza que não vai atender o ideal do burguês. O burguês agora ele está em evidência, tá ok? Em outras horas ele estava em segundo plano, mas agora o burguês está em evidência. Ele faz parte desse movimento do iluminismo. Ele está inserido ali, de certa forma, como um dos grandes colaboradores, tá ok? Então a gente já, esse sistema capital, o mercantilismo já não supre a necessidade do burguês. Então ele já está entre essas forças. Segundo, o absolutismo. O absolutismo real também, que não dava privilégios ao terceiro estado, dando privilégios apenas aos nobres e aos clérigos. Isso aí também já não faz mais parte desse contexto que estamos vivendo. Então há essa reivindicação. Não é? Então assim, o surgimento também da ciência, batendo sempre de frente com o pensamento da igreja. Não é à toa que os taístas, não é, que são aquelas pessoas que não acreditam em dogma, nem em rituais, apenas na força divina, vai começar a ficar forte esse pensamento entre os iluministas, tá ok? E a ascensão da burguesia, a gente agora tem que notar que os burgueses estão cada vez mais fortes, querem seu espaço, e são ante o poder, a intervenção do Estado, que era o poder anterior, né, o poder monárquico, que intervia toda hora no Estado, tá ok? Então a gente formou aí, essas forças formaram o iluminismo. Agora, dentro do iluminismo, algumas pessoas que se destacaram, alguns nomes, como Montesquieu. Montesquieu é aquele filósofo que, analisando a situação, ele achava que os poderes deveriam ser divididos. Que poderes era esse? O poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo, que estavam todos presentes numa única pessoa, que era a figura do rei. Ele achava que o rei deveria continuar ainda, entretanto, deveria esse poder ser dividido e trabalhado harmonicamente. Esse é um pensamento de um iluminista chamado Montesquieu. Vamos para um segundo iluminista. Vamos falar agora de Voltaire, né? O segundo iluminista, né, que estamos elencando já do século XVIII, eles já estavam presentes no século XVIII, e ele tinha aquele pensamento em que defender a liberdade de expressão. Então você pode falar o que quiser, mesmo se ele não concordasse. Por isso que tem frases que falam que, tem pensamentos que dizem que Voltaire falava que mesmo não concordando com o que você diga, eu irei defender até a morte o seu direito de falar. Ninguém sabe se ele falou isso, mas o pensamento dele era bem nessa linha aí, tá ok? Voltaire também não era aquela coisa toda de pensamento ainda liberal. Por quê? Ele não aceitava a participação do povo nos poderes. Para ele, o povo tinha que ser guiado por alguém que não fosse do povão.
tá ok? Então, assim, no pensamento dele, o povo não participaria dessas esferas, tá ok? Vamos para o terceiro agora, iluminista, não é? Que é Rousseau, que no meu ponto de vista ele é o mais iluminista de todos os outros. Ele discorda, não é, de Montesquieu em algum aspecto, também discorda de Voltaire em algum aspecto, e forma um pensamento mais liberal, não é? Por isso que a gente diz que ele é o pai da democracia. Por quê? Rousseau ele já pensava na participação popular. A gente viu agora há pouco que o Voltaire ele não queria a participação do povo, já Rousseau não, ele queria a participação do povo dentro das esferas de poder. E a escolha do líder teria que ser feita pelo povo. Suas ideias também foram muito aceitas no período da Revolução Francesa. As ideias de Rousseau foram muito bem quistas pelos revolucionários. Dentro dessa conjectura que se forma os iluministas, também havia os enciclopedistas, como Diderot e D'Alembert, que foram aqueles responsáveis pela primeira enciclopédia, formando o pensamento científico de tudo que já tinha acontecido até o presente momento. Eles vão reunir esses acontecimentos em um livro para levar para as pessoas o conhecimento, os enciclopedistas. Também vai acontecer os fisiocratas. Quem eram os fisiocratas? Aqueles pensadores que atribuíam como a fonte de riqueza a agricultura. Né? Eles negavam a indústria e o comércio como atividades improdutivas, mas também fazem parte desse pensamento. Também havia, de certa forma, um raciocínio entre eles. E também vai ter os economistas, como Adam Smith, que também pregava o liberalismo, né? A livre circulação das coisas sem grandes intervenções do Estado. Por incrível que pareça, a gente vai ter monarcas com pensamento liberais. É totalmente contraditório, mas aconteceu. Como a gente vai chamar esses monarcas? Como Frederico II, que era o imperador da Prússia, que hoje é como se fosse a região da Alemanha. A gente vai chamar eles de déspotas esclarecidos. A gente também vai ter Catarina II, que era a imperatriz do czar da Rússia, que também tinha grande contato com Voltaire e também se enquadrava nesse aspecto de déspota esclarecido. O que era um déspota esclarecido? Era um monarca que dentro de seu governo ele tinha atitudes, não é, iluministas, como divisão de poder, como participação do povo em algumas situações. Então é meio contraditório, mas alguns monarcas vão tentar também se enquadrar nesse contexto para se permanecer por ali pelo poder, porque quem não entrasse nessa onda certamente seria derrubado do poder, como aconteceu na França, né? Cabeças rolaram. Também a gente vai ter essa influência com alguns ministros, alguns que eram representantes do rei da Espanha. A gente vai ter também um ministro que era um déspota esclarecido, e o mais famoso, que é o ministro Marquês de Pombal, que foi um déspota esclarecido, né? Um ministro que governou de certo tempo Portugal em nome do rei. Ele tomava as suas atitudes, e essas atitudes também elas tinham um viés de iluminista. Espero que vocês tenham compreendido essa aula e vamos seguir adiante. Conto com vocês na próxima aula.